Olá pessoal, hoje o nosso tema vai ser sobre os desafios do movimento sindical nessa crise, nesse momento que nós estamos vivendo, tanto da política como da economia. Vejam vocês que nós estamos passando por uma das maiores crises do Brasil. Eu tiro fora dessa comparação os momentos de ditadura. Não é ditadura militar, infelizmente, não há crise pior do que essa, quando não lhe é permitido numa sociedade você fazer o debate, fazer a discussão, ser impedido de colocar suas ideias. Então, isso não há nada pior do que isso. Mas estou falando de crises, né, em momentos, vamos dizer assim, da política normal da nossa república. Eu diria que é uma das piores, que não só eu, mas os grandes estudiosos do assunto dizem mesmo que é uma das piores crises que nós estamos vivendo. A crise, ela não é só econômica, também uma crise política. Ou seja, as nossas entidades públicas, elas estão desacreditadas pelo povo. Ou seja, você pega o nosso governo, não tem credibilidade, os nossos políticos não têm credibilidade, as nossas entidades sindicais estão com a credibilidade muito baixa, as entidades de modo geral estão com credibilidade muito baixa. E quando se perde a credibilidade de uma instituição, aí realmente chega ao caos. Veja que saiu uma pesquisa também recente, tem uma pesquisa da Folha de São Paulo, e também saiu uma pesquisa anterior, se não me engano, do Ibope, que mostra assim, depende, claro, do que se vai usar para uma pesquisa, mas, vamos dizer assim, dessas entidades que nosso conhecimento, da questão da família, da questão da igreja, da questão dos partidos políticos, do governo, etc. O governo federal, por exemplo, a presidência da República está com a credibilidade com a média de 18%. 18% da população acredita, os demais, né, os 72% não acreditam. Você pega, por exemplo, o movimento sindical, que tem um papel de fundamental importância na luta para as conquistas dos trabalhadores, está com a credibilidade que, dependendo dos parâmetros da pesquisa, não ultrapassa 50%, a média 37%, 38%. Olha que isso não é bom, afinal de contas, foi por meio do movimento sindical que se conquistou tudo que se tem hoje. Em nenhum momento, e todos nós temos que saber disso, em nenhum momento os governantes ou os patrões amanheceram o dia e falaram, puxa vida, eu vou dar uma condição melhor para o meu trabalhador, eu vou dar um salário melhor para o trabalhador. Não, tudo que se conquistou, condições de trabalho, salário, jornada de trabalho, que era tão extenuante, que os trabalhadores trabalhavam 16, 18 horas por dia, era envolvido toda a família nessa exploração do trabalho. Tudo isso que nós conquistamos hoje, 44 horas, para algumas categorias de servidor público, até menos horas, 30 horas, ou seja, foi muita luta e que custou a vida e prisões de muitos e muitos companheiros e companheiras. Companheiras que morreram queimadas, né, numa fábrica de tecido, porque estavam lutando para melhores condições de trabalho, não era nem de salário. Companheiros que foram assassinados, enforcados, presos numa praça de Chicago, que lutava para uma jornada, diminuir uma jornada de trabalho. Veja que o patrão, muito bem, né, próximo dos governantes, se juntam para castigar e impedir que os trabalhadores se organizem para lutar por uma melhor condição de vida. E a nossa luta, a luta do movimento sindical é exatamente essa, ou seja, a luta do movimento sindical, o grande desafio do movimento sindical é a luta pela dignidade da vida, né? Ora, todos nós queremos morar, queremos estudar, queremos ter saúde, queremos ter educação, queremos ter lazer, todos nós, todas as pessoas querem isso. E esse é o papel dos sindicatos. Então, é importante entender que o movimento sindical, para ele readquirir a sua credibilidade, para ele ter um papel para o qual ele surgiu, nesse conceito que nós conhecemos na Revolução Industrial. O movimento sindical, ele surge por causa principalmente da solidariedade entre os companheiros, entre os trabalhadores, que não conseguiam mais
continuar naquela condição de trabalho extenuante, jornada extensiva, jornada de 18 horas, 20 horas, a família toda. Então, começaram a discutir, debater para criar minimamente regras para que pudesse ter uma condição mínima de dignidade. Mas não foi só isso, o movimento sindical também, ele lutou para que nós tivéssemos o direito, os trabalhadores tivessem o direito de participar da política do país. Veja que hoje o movimento sindical, quando ele cai no descrédito, como vem caindo, como caiu, é exatamente porque ele deixou de atuar na sociedade. Ele deixou de ter o papel que nós chamamos social. Então, o papel do movimento sindical, ele tem que exercer um papel político, e compreendendo, evidentemente, que a luta para salário, a luta para emprego, a luta para relações de trabalho, condições de trabalho, entendendo que isso é político, então a luta sindical ela é essencialmente política, mas também temos que lutar para a questão social, para as questões de interesse da sociedade. É preciso que, para você ter dignidade enquanto trabalhador, é preciso que você tenha uma boa saúde, é preciso que você tenha uma boa educação, é preciso que você tenha creche no bairro onde você mora, cada um de nós moramos num local, moramos num bairro, é preciso que tenha creche, precisa ter saúde ali, é preciso que você, quando tem um problema de saúde, você não leve 6 meses para marcar uma consulta, mas que tenha ali um atendimento médico próximo, mais rápido. Ou seja, isso é uma luta, é luta social, mas que é luta também no movimento sindical, porque é uma luta política para melhores condições, para condições dignas de vida. Então, tendo essa compreensão, o nosso grande desafio não mudou muito. É o desafio que toda a vida deu do seu surgimento, tem o movimento sindical, que é o desafio na área política, que é o desafio na área social, que é o desafio na área de lazer, assistencial, lazer. É preciso que, para isso, e aí eu diria que o principal desafio que tem o movimento sindical hoje, com tudo que está acontecendo, que essa crise que nós estamos vivenciando no Brasil, essa crise política, essa crise econômica, o grande desafio é exatamente, nós temos os nossos sindicalistas cada vez mais bem preparados, mais bem formados para compreender tudo isso que nós estamos vivendo, para poder contribuir para a melhoria. É isso. Nós não podemos admitir que governantes venham através de medidas provisórias, como vivenciamos agora recentemente, medidas provisórias que vêm tirar direitos dos trabalhadores, direitos esses conquistados com muita luta, muito sangue. Não podemos admitir em momento nenhum que venha uma proposta do governo para corrigir os erros, desmandos que tiveram todo esse tempo, para que nós reduzimos a jornada de trabalho com a redução de salários. Isso tem que ser causa pétrea, nós não podemos abrir mão disso nunca, nunca aceitar redução de jornada de trabalho com redução de salário. Aí vem, evidentemente, os patrões, vem os governantes, vem os neoliberais, dizer que não, muito melhor você garantir o emprego, mesmo ganhando menos, do que perder o emprego. Ora, por que perder o emprego, sendo que o país ele continua no movimento? O país continua crescendo cada vez mais, com a habitação hoje praticamente no Brasil com mais de 200 milhões, continua crescendo, ou seja, nós estamos envolvidos nessa política macroeconômica, nessa política globalizada, então que não tem sentido você falar em reduzir salário com redução de jornada, não, muito pelo contrário, até pensando bem, devia produzir cada vez mais e melhor e usar dessa tecnologia, dessa parafernália da revolução da tecnologia da informação para melhorar as condições de vida do trabalhador e não para piorar, não é? Então é preciso que o sindicalista reflita sobre isso. E como é que ele vai conseguir compreender e contribuir para que nós podemos vencer essa crise, se não ter a compreensão do mundo que vivemos. Daí do mundo, do Brasil que vivemos. Daí a importância da formação político, sindical, social, que nós chamamos. É preciso investir o movimento sindical, os dirigentes sindicais de cúpula, que realmente estão compromissados com a luta para a melhoria de vida
da classe trabalhadora e da sociedade de modo geral que não investir nos seus sindicalistas, nos seus dirigentes, nos seus militantes e, quiçá, também dos trabalhadores de modo geral. Investir na sua formação político, sindical e social, ele está brincando de fazer sindicalismo, ele está enganando os trabalhadores, está enganando a sociedade. Então, por isso, provavelmente, o descrédito. No momento desse, que nós estamos vivendo de crise, que respostas tem dado o movimento sindical para os problemas que nós estamos enfrentando? Problema da credibilidade, problema de juros altos, os juros mais altos do mundo. Como é que pode? O juro que controla a economia do país, nosso juro, que é chamado Selic, está em 14,25%, enquanto os Estados Unidos está 0,5%. Os nossos juros juros de cheque especial, cartão de crédito, nos Estados Unidos está 2%, a média 2%. Aqui o nosso chega a 400%, 500% ao ano. Como é que explica isso? Nós passamos uma crise dessa que estamos vivendo, crise econômica, com desemprego já às alturas, nós estamos com provavelmente quase por volta de 9 a 10 milhões de companheiros e companheiras desempregados que perderam emprego nesses últimos anos. Como é que pode isso? Ou seja, nesse momento tão difícil, tão cruel para a classe trabalhadora, o sistema financeiro, os banqueiros, tendo lucros exorbitantes como está tendo. O Bradesco, o Itaú, fechou, se não me engano, o Bradesco fechou, aí eu estou meio confuso se é o Bradesco Itaú, mas fechou agora o semestre com 10 bilhões de lucro o semestre. A perspectiva, então, no final do ano é de aproximar de 20 bilhões de lucro. Como é que é isso? Como é que explica? Ou seja, e nós, do movimento sindical, vamos ficar assistindo? Ou nós vamos reagir a isso? Será que nós estamos achando que a luta sindical é tão somente a época de database, que eu vou lá distribuir um jornalzinho, um boletim, falando do aumento, falando do problema que estamos enfrentando, desemprego, falando dos 2%, 3% que queremos de aumento real, ou será que a nossa luta vai muito mais além? É preciso discutir com os trabalhadores, é preciso discutir com a sociedade todas essas questões, que passa pela questão do papel do sistema financeiro, passa pela questão da economia, passa pela questão da política, passa por tudo isso que é o emprego, tudo, as condições de trabalho, a saúde e segurança do trabalho, previdência, tudo isso tem que ser discutido pelos trabalhadores, tem que ser, claro que encaminhado, coordenado pelo movimento sindical. Ou o movimento sindical acorda para esses desafios imensos que está aí à vista de todos, ou ele vai perder totalmente sua credibilidade e vai deixar de existir. Porque o dia que não tiver nenhuma credibilidade, vai deixar de existir. Ou pelo menos vai deixar de ter a significância que sempre teve, a importância que sempre teve, tanto para a classe trabalhadora como para a sociedade. Então essa é uma visão rápida, breve, dos desafios que tem o movimento sindical. Provavelmente nós temos que aprofundar muito mais nessas questões, mas eu estou jogando para vocês para reflexão do nosso papel. É preciso compreender o nosso papel. Qual é o nosso papel na sociedade? Qual é o papel do movimento sindical na sociedade? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.